Capítulo 30. Eu estava no salão ao lado do escritório, esperando ele chegar. A cada segundo, o bolo na minha garganta crescia mais, ameaçando prender todas as palavras que eu tinha a dizer para ele. Sua Majestade, ele disse em voz baixa, e mesmo havendo pessoas por perto, ele não pensou duas vezes antes de sorrir para mim, como se eu fosse o seu sol e as estrelas. Eu preciso falar com você sobre o amanhã. Você pode fechar as portas? Por favor? Eu tentei manter minha voz calma, mas sua expressão mostrou que ele sabia o que eu estava fazendo e que estava tentando diminuir o quão importante e difícil era isso. Você está bem? Ele sussurrou, embora estivéssemos sozinhos. Exalei, tentando manter a calma. Não completamente. De acordo com a notícia, você tem um pretendente inesperado, ele disse claramente. Eu balancei a cabeça. Há quanto isso tem sido um problema? Há mais tempo do que eu sabia. Eu imagino que isso lhe causou estresse. Tem feito muito mais que isso. Eu engoli. Devido a este problema, sou forçada a anunciar meu compromisso amanhã. Ou, a pequena palavra segurava todo um mundo de choque, e devido a Kyle ter outras atividades que eu não posso ignorar, eu estarei propondo a Henry hoje. Ele não podia falar qualquer palavra. Peguei a mão dele, e ele deixou que o fizesse. Ele nem sequer me olhou com raiva, o que teria sido justo, desde que eu tinha me afastado de quase todas as promessas que eu tinha feito. Ele estava, muito simplesmente, apenas triste. Uma sensação que eu achava muito apropriada para isso tudo. Tenho certeza que você entende que eu vou ter que sair depois de amanhã, disse ele, calmamente. Eu vou pedir a Nena para encontrar outro tradutor. Você não deve ser forçado a se substituir. Minha respiração engatou e as lágrimas vieram. Estou pensando em vê-lo dentro de uma hora. Você acha que você poderia não estar no quarto? Ele assentiu. Se você tivesse me pedido para ficar, poderia ter sido a primeira vez que eu recusaria algo para você. Ficamos ali, calmamente de mãos dadas. Talvez, se nós ficássemos assim, nada precisaria mudar. Eu tinha me preparado, disse ele. Eu entendi o que estava por vir. E ainda... A dor de ficar lá, de pé, assistindo o lábio de Eiko tremer, foi aguda. Eu me joguei na sua direção. Eiko, eu preciso que você escute isso. Só uma vez. Eu preciso que você saiba que... Sem dúvida, eu te amo. E se eu fosse livre, se eu pensasse só em mim mesma, eu fugiria com você agora. Mas Married usaria minha ausência como uma razão para tomar o trono. E o meu povo. Eu balancei a cabeça. Eu não posso. Ele pegou meu rosto em suas mãos, fazendo-me olhar em seus olhos. Embora eles estivessem cheios de lágrimas, eles estavam mais claros do que nunca. Que privilégio é para mim vir em segundo lugar diante do seu povo, o que mostra a rainha maravilhosa que você se tornou, que você não pode suportar perdê-los. Eu o puxei para mim, beijando-o como se nossas vidas dependessem disso. Talvez não tenha sido o beijo mais bonito, com a umidade debaixo de nossos narizes e rímel no meu rosto, mas era o encapsulamento de todos os outros nós que nunca chegaríamos a ter. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. Já se inscreveu no canal? Ah, ainda não? Então se inscreve agora para você receber notificações de todas as histórias que eu ainda vou contar. Caio estava certo, era o último beijo que importava. Dei um passo atrás, limpando meu rosto. Eu realmente queria ser uma dama neste momento. Abaixei-me, deslizando o anel de sua tataravó no meu dedo. Não seja boba. É uma relíquia de família, Eiko. Ele envolveu sua mão ao redor da minha. No dia em que eu dei a você, eu não tinha intenção de levá-lo de volta. Eu não poderia dar a qualquer outra pessoa. Eu sorri tristemente ao colocá-lo de volta no lugar. Bem, então, abaixei-me e puxei meu anel de sinete de uma vez. Idlin, isto é para a realeza, e você teria sido um excelente príncipe para o resto de sua vida. Você vai ter a prova. Nós olhamos para os nossos anéis. Eles não estavam em nossas mãos esquerdas, mas eram mais perto disso que teríamos. Uma parte do meu coração sempre estaria amarrada a Eiko. Eu tenho que ir, disse ele. Ele deve estar em seu quarto. Eu balancei a cabeça.
Eiko deu um leve beijo na minha bochecha e sussurrou no meu ouvido. Eu te amo. Espero que você tenha uma vida bonita. E então, como se ele não pudesse aguentar outro segundo, ele saiu do escritório, fechando a porta atrás dele. Sentei-me, agarrando o braço do sofá. Eu me senti muito doente, como se eu pudesse desmaiar ou vomitar. Corri para a porta, que eu dava direto no corredor, disparando para meu quarto o mais rápido que pude. Minha senhora? Heloise perguntou, enquanto desviava dela e ia para o banheiro, vomitando tudo que eu tinha comido hoje. Entre as rajadas de vômito, eu gemia, furiosa, quebrada e muito cansada. Ponha tudo para fora, Heloise sussurrou, aproximando-se com um pano úmido. Eu entendo você. Ela ajoelhou-se atrás de mim e colocou os braços em volta do meu estômago. A pressão foi surpreendentemente suave. Eu não posso imaginar como é ser você. Todo mundo tem uma opinião, todos têm um pedido, mas quando você estiver aqui, você grita e chora tudo o que você quiser. Certo? Nós vamos melhorar você através disso. Eu soluçava, me apoiando inclinada nela. Ela nem sequer disse uma palavra, apenas me segurou, enquanto eu deixava tudo fora do meu sistema. Obrigada, eu disse, quando minha respiração tinha abrandado. A qualquer hora, agora, você precisa voltar ao trabalho? Eu tenho que pedir Henry em casamento. Se ela ficou surpresa, ela não mostrou. As primeiras coisas. Vamos lavar o rosto. E com isso, eu comecei o lento processo de preparar-me para a primeira etapa do resto da minha vida. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. E aí, está gostando dessa história de romance? Qual é a sua cena favorita até agora? Deixe nos comentários. Capítulo 31. Heloise me ajudou a me recompor, e eu parecia nada menos do que magnífica quando eu fui para o quarto de Henry. Assim como eu tinha feito quando eu pensei que ia ficar com Kyle, eu me lembrei que essa não era uma má escolha. Henry seria dedicado e gentil, e enquanto os nossos meios de comunicação poderiam ser poucos convencionais por um tempo, isso não significa que a nossa vida juntos não seria feliz. Seu mordomo abriu a porta e gentilmente me deixou entrar. Henry estava em sua mesa, com livros abertos e uma jarra de chá à sua disposição. Ele se levantou quando me viu, curvando-se de uma forma que só poderia ser descrita como alegre. Olá, hoje. Eu ri, caminhando com a grande caixa de madeira em meus braços. Olá, Henry. Eu sentei em sua mesa e o abracei, e ele se iluminou com meu carinho. O que é tudo isso? Toquei seus livros, vendo as páginas. Claro que, mesmo ele tem ajuda, ele estava estudando seu inglês. Ele pegou um caderno e o ergueu, apontando. Eu escrevo para você. Posso ler? Sim? Oh, sim, por favor. Ok. Ele respirou fundo e sorriu enquanto levantou seus papéis. Querida Idrin, eu sei que posso não estar dizendo, mas eu estou pensando em você cada dia. Minhas palavras não são boas ainda, mas meu coração, disse ele, tocando em seu peito, sente o que eu não posso dizer. Mesmo em finlandês, eu agiria mal. Ele riu de si mesmo e deu de ombros, e eu sorri. Você tem beleza, talento, inteligência e é agradável. Espero que mostre o quanto eu penso em você. Além disso, mais beijos. Eu não podia deixar de rir, e ele estava tão feliz de me ver de bom humor, ele parecia que ia explodir com isso. Ainda trabalhando, disse ele, sentando-se o notebook para baixo. Eu ficando, Eric? Não, eu disse, só você. Ele parecia nervoso na tentativa de se comunicar comigo por conta própria, mas mesmo assim, isso foi melhor do que nunca tinha feito antes. Ele balançou a cabeça, esfregando as mãos para tirar um pouco de sua energia nervosa. Henry, você gosta de mim? Sim? Ele assentiu. Sim, gosto de você. Eu também gosto de você. Ele sorriu. Boa. E mais uma vez eu encontrei-me rindo. Veja, Idlin, isso seria ótimo. Henry, iria se casar comigo? Ele apertou os olhos por um momento, antes que seus olhos se arregalarem de surpresa. Eu caso com você? Sim, se você quiser fazer isso. Ele deu um passo para trás, sorrindo como sempre, mas havia algo em sua expressão que eu não poderia nomear. Descrença, dúvida, mas, depois de um lampejo de um segundo, ela desapareceu. Espere. Ele caiu de joelhos, segurando minhas duas mãos. Você vai casar comigo? Sim. Ele riu e passou a beijar minhas mãos mais e mais, finalmente, parando e olhando para elas por um tempo, como se não pudesse acreditar que ele estava indo ficar para o resto de sua vida.
Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreve agora para você receber notificações de todas as histórias que eu ainda vou contar. Vem aqui, eu disse, chegando a ficar de pé. Ele me abraçou, me segurando apertado. Enquanto tudo isso estava sendo tão doce, eu estava lutando contra a vontade de chorar novamente. Você tem que me dar um anel, eu disse, e abri a caixa sobre a mesa, percebendo o suspiro audível de Henry. Situado no veludo azul, estavam 25 diferentes anéis de noivado, variando em tamanho e cor, mas todos condizentes com uma rainha. Ele olhou para eles, um segundo antes de virar para mim. Eu escolho para você? Sim. Ele fez uma cara, um pouco sobrecarregado com as suas opções. Henry passou o dedo sobre as combinações de granada e ametista e sobre diamantes, tão planos e largos que você poderia usar para patinação no gelo com eles. Mas então ele encontrou uma grande pérola, situada num ouro rosa e cercado por uma série de diamantes. Ele olhou mais perto e assentiu. Para você. Eu estendi minha mão esquerda e ele escorregou o enorme e lindo anel. Bom, muito bom, perguntou. Isso era com que eu teria que ficar satisfeita. Imperfeito, não feliz, mas bom. E para mim, depois de cada erro que eu tinha cometido ao longo de tudo, isso certamente deveria ser suficiente. Eu sorri. Bom, você tem uma entrega. Heloísa anunciou. Eu olhei para o pacote. Não tenho certeza o que era, pois eu não estava esperando nada. Eu deixei a caixa de anéis ao lado dele, agitando os meus dedos. O que você acha? Perguntei. Os olhos de Heloísa se regalaram. Eu nunca vi nada parecido. Bem, eles fizeram 25 anéis diferentes para isso, cada um de um tipo, um pouco acima do esperado, mas estou feliz que este estava lá dentro. Facilmente um dos meus favoritos. Parece bonito em você, menina. Ela sorriu para mim. Existe alguma coisa que você precise ou prefere ficar sozinha? Sozinha, por agora, eu acho. Excelente. Ligue quando você estiver pronta para o jantar e eu subirei na hora. Eu balancei a cabeça e ela desapareceu na porta, a bainha de seu vestido debatendo enquanto ela saía. Eu nunca deveria ter duvidado de Nena. Segurei a parte de trás da cadeira da minha mesa, tentando assimilar as coisas de uma só vez. Eu quase perdi tanto, mas eu tinha que lembrar o quanto eu tinha ganhado. Eu era rainha e estava noiva. Eu finalmente aprendi o que era preciso para ver as outras pessoas e o que significava deixar que as outras pessoas me verem. Eu ainda tinha muito a realizar, tantas coisas que eu queria fazer para minha família e para meu povo. Eu esperava que eu me estabelecesse firmemente para que eu pudesse fazer isso. Suspirando, curiosamente, desembrulhei a caixa fina na minha frente. Eu deslizei a tampa para o lado e engasguei. Na minha frente estava uma bela imagem da minha família, no dia da coroação. Oshin parecia estar tramando alguma coisa, maliciosa como sempre, e Eren estava muito bonito. Tudo que Camden precisava era uma espada na mão, e a imagem de um príncipe perfeitamente galante ficaria completa. Passei para a imagem seguinte, e nós estávamos lá novamente, em uma pose um pouco diferente. Eu mergulhei na caixa, puxando foto após foto. Radiante de felicidade, Lady Bryce me apertou em um abraço. Kyle riu quando ele me embalou nos braços, e os Laggers ficaram com uma mão em cada um dos meus ombros, como se eu realmente fosse filha deles. Esses momentos me pareciam tão longe agora. Era quase como se eu estivesse olhando para uma outra menina em todas as fotos. Um pouco de tempo e de esperança foi o suficiente para mudar uma pessoa. Quando cheguei às minhas fotos com Eiko, elas puseram-se em contraste com todas as outras. Eu tinha tirado a minha capa, ele estava com seu colete, e eu percebi que eu tinha inconscientemente nos posicionado como duas pessoas apaixonadas. Minha mão repousava sobre seu peito, enquanto ele segurava minha cintura, e minha cabeça estava ligeiramente inclinada em direção a ele, como se seu coração tivesse uma força gravitacional. Olhei para minha imagem favorita por um tempo muito longo, pensando quão incrível foi o fato do fotógrafo ter capturado a luz em seus olhos. Apenas algumas horas após esta foto, eu olhava para aqueles olhos, mergulhada naqueles braços. Quão extraordinário era o fato de eu ter essa foto. De qualquer modo, se não fosse pelos outros, ele poderia não ter se aproximado de mim, sussurrando finlandês no meu ouvido.
Eu disse-me que tinha tido sorte de nos encontrarmos em primeiro lugar. Se eu tivesse lutado como meus pais, eu que não precisaria ter sido corajoso o suficiente para se dispor. Se eu tivesse movido minhas 2 polegadas para a direita quando eu retirei o envelope, eu peguei a foto e fui até a gaveta, onde eu guardava meus tesouros. Eu sorri, olhando para minha pequena coleção e lembrando dos últimos 2 meses com um sentimento de gratidão. A camisa de Henry, que ele fez de avental, a gravata de onda de Kyle, que impediu a paz mundial, o alfinete de Hayley, esfaqueando um pedaço de um tecido, lembrando-me de ficar bem, o desenho de boneco embaraçoso do Fox, o poema de Gunner, o qual eu realmente não precisava mais no papel, porque eu não poderia esquecê-lo se eu tentasse. Estas foram as coisas que eu havia guardado. Fiquei ali, a foto pairando acima da gaveta, como tesouro, como essa imagem era. Eu não poderia deixá-la cair. Não houve maneira de poder colocar meu Eiko em uma caixa. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é um Zé Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!